Olá, queridos casais, nós estamos aqui no nosso penúltimo vídeo desta semana. Deveria ter sido postado ontem à noite, mas devido a algumas dificuldades, então estamos colocando hoje e eu irei disponibilizar para amanhã à noite o último vídeo. Quando a gente lê o nosso tema, ou quando a gente lê o livro de Cantares, nós percebemos que sempre nós temos o diálogo de Salomão e a Sulamita. Se você parou para perceber essa beleza da poesia, você vai descobrir, se é que já não descobriu, que o casamento ele só realmente é produtivo quando os dois se comprometem. Por isso que o tema principal é o comprometimento mútuo para a felicidade, o sucesso, o desenvolvimento do lar, o desenvolvimento do casamento. Eu gostaria de trazer um pouco da experiência e observação nos casamentos que desenvolvem e aqueles que não têm desenvolvido tanto e aqueles que infelizmente naufragaram. E um dos pontos que derruba claramente o casamento, essa comunhão, é o egoísmo. E para isso eu gostaria de usar como apoio Tiago capítulo 4, que ele está falando do problema dentro da igreja, mas que isso cabe de maneira idônea no contexto da família, principalmente do casal. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. O relacionamento, para que ele dê certo, é preciso que ambos se desfaçam dos seus egoísmos. O que eu e a Melanie temos percebido quando a gente trabalha em aconselhamento, quando trabalha a questão da recuperação de um lar, é que se ambos não abrirem mão dos seus egoísmos, das suas preferências pessoais, que muitas vezes são requisitadas em alto grau, dificilmente o casamento tende a dar certo. É preciso uma maturidade, como fala o nosso texto em Cantares. Enquanto houver o egoísmo dentro do coração de um ou dos dois cônjuges, dificilmente haverá o desenvolvimento satisfatório para esse casamento. E, em geral, acontece como? Em geral, esse egoísmo se manifesta pela primeira identidade. Eu sou o único que estou fazendo algo por esse casamento, eu não vejo a outra pessoa fazer. Isso é típico de um coração egoísta. Isso é típico de alguém que já está com uma soberba no coração de que só essa pessoa é que está fazendo alguma coisa pelo bem do casamento. Às vezes a pessoa não percebe que o outro também não sabe como dizer, mas também está sofrendo e também tem a sua dificuldade, está tentando a sua maneira. Muitas vezes nós temos, como diz aqui Tiago, nós temos certos desejos na nossa vida que são tão fortes para nós que isso é suficiente para nós sacrificarmos a nossa comunhão. Isso pode ser qualquer área da vida e não área ilícita. Não estou falando aqui nem área ilícitas, eu estou falando de áreas lícitas, mas que muitas vezes se tornam uma idolatria na nossa vida. Aquilo é uma obsessão tão grande que nós estamos dispostos a perder a comunhão com o nosso cônjuge, principalmente o nosso cônjuge em Cristo,
por conta daquilo que nós desejamos. Olha, isso lembra muito bem o fato de Raquel. Raquel, ela vira-se para Jacó e diz: dá-me filhos ou então eu morrerei. E esse é um dos textos que nós, conselheiros bíblicos, usamos para mostrar a idolatria do coração. Ter filhos era justamente um ídolo no coração de Raquel. A gente pode tentar aqui antropologicamente justificar porque era preciso, era algo importante na vida da mulher daquela época, mas na realidade, para aqueles que conhecem a Deus, a satisfação suprema da sua vida sempre tem que ser Deus. E quando tem algo na minha vida que, em relação ao cônjuge, eu praticamente parafraseio Raquel, dá-me isso ou então eu morrerei, isso mostra que esse desejo se tornou um ídolo na nossa vida, se tornou um ídolo na vida dessa pessoa, porque isso é algo que se tornou a definição de felicidade e satisfação para essa pessoa. E isso é produto do egoísmo, é produto da soberba do coração. Eu já vi, por exemplo, casais se desfazerem por conta de diversão. Um deles tem idolatria em certa diversão e são capazes de pecar contra Deus e contra o cônjuge por conta dessa diversão. Essa diversão se tornou uma idolatria. Não importa o quão essencial você acha que seja para você isso. E aqui é interessante porque ele diz que isso é o motivo das guerras que nós temos. Às vezes o desejo que está dentro da gente, lícito ou ilícito, é tão forte que isso é suficiente para eu sustentar uma guerra com o meu cônjuge, uma intriga com o meu cônjuge, um mal-estar com o meu cônjuge. Mas tudo isso é produto do meu coração, é produto do egoísmo, é o produto da soberba. Os casais que resolveram abrir mão da sua soberba e do seu egoísmo em prol do outro, em prol do bem-estar da outra pessoa, desenvolveram a sua comunhão. E até essas áreas que eram tratadas como áreas melindrosas de necessidades, passaram a ser supridas e supridas muitas vezes da maneira agradável a ambos os lados. E aí eu posso aqui deixar com vocês o que a sua mente permitir para entender suas necessidades. Por isso, essa talvez seja a frase importante. Substitua a palavra filhos na frase de Raquel e coloque aquilo que você considera essencial, senão você não vai conseguir viver, você não vai conseguir ser feliz, você não vai conseguir se sentir satisfeito. Coloque essa frase. E quando você parar para perceber, você vai ver que você está colocando a sua satisfação de vida nisso daí. Algumas mulheres podem achar que a sua satisfação de vida seja ter uma casa melhor. Eu já tive que lidar com esse tipo de discussão no lar. Ah, se eu tivesse uma casa melhor, esse homem não trabalha, esse homem isso aqui, esse homem aquilo, esse homem aquilo. A gente sempre nessa casa, a frase para essa mulher seria: dá-me uma casa nova ou então eu morrerei. Mas tudo parte desse desejo do coração. Tudo parte dessa questão do nosso ser, do nosso interior. Os casais que têm colocado o seu egoísmo de lado, a sua soberba de lado, têm prosperado, porque vão perceber que a convivência, a comunhão, a paz, a harmonia, o amor com o outro é muito melhor e é superior a esses nossos desejos particulares. E deixa eu dizer algo que ele recomenda aqui. Ele diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. A oração é um dos melhores recursos. Se o que você julga que está faltando no seu casamento é uma necessidade sua, que realmente você precisa para viver, coloque para Deus. Ele prometeu suprir as nossas necessidades. Se é uma necessidade, Ele vai suprir.
Ele vai suprir da forma correta e da forma santa e bíblica. O problema é que nós oramos para Deus e nós já temos a solução. Oramos talvez por desencarrego de consciência. Isso mostra o quanto a pessoa não conhece e não crê no poder da oração. Porque se cresce, ela passaria incessantemente fazendo isso, porque sabe que aquele que é poderoso para fazer mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, Ele é glorificado quando nós recorremos a Ele. Pense bem sobre a comunhão do seu lar. O compromisso mútuo passa por essa questão de eu deixar o meu egoísmo de lado, deixar o meu orgulho de lado e me preocupar com a outra pessoa, com o meu cônjuge, com a pessoa amada, aquela a quem eu digo que amo. Porque isso faz com que haja solidez no casamento. É muito bom poder olhar para o cônjuge e dizer com o coração aberto, leve, livre: eu te amo de todo o meu coração. Porque enquanto o egoísmo estiver aí, isso será difícil. Enquanto a soberba estiver aí, isso será difícil. Eu tenho visto casais desenvolvendo porque realmente estão pouco a pouco aprendendo a deixar o egoísmo de lado, deixar a soberba de lado e colocar Deus e o seu cônjuge em primeiro lugar. Que o Senhor nos abençoe. Eu espero que esse devocional ajude a nós todos.